Opa, boa tarde pessoal, professor Carlos aqui, e aí vou dar início a uma aula de resolução de questões de cálculo, tá? Se você usa esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é o James Stewart, tá? Um livro muito bom de cálculo, eu usei, né, na época que eu estava pagando cálculo, principalmente cálculo 1, tá? Então é um livro assim muito bom, é bem didático, tá? Então vai ajudar bastante gente, bastante pessoas aí que usam esse livro aí como livro base, né? Então vai ajudar bastante você aí na sua faculdade, ou vai fazer concurso, né? Ou só relembrando alguns conceitos aí, porque realmente a gente acaba esquecendo. Mas é muito bom a gente tentar sempre buscar mais conhecimento, certo? Então vou pular provavelmente o 2.1 e o 2, porque o 2 vai falar mais sobre ideia de função, o 2.1 vai falar sobre o problema da reta tangente, que tem muito mais a ver com derivada, tá? Porque o livro ele já começa já com uma breve introdução à função, então ele te contextualiza para você, quando chegar em limite, você chegar em derivado, você entender por que você está fazendo isso, entendeu? Então ele já começa fazendo isso, só que a pessoa ainda meio que fica perdida, tentando entender por que isso acontece, tá? Mas vamos lá. Enfim, a primeira questão fala o seguinte: explique com suas palavras o significado da equação, essa daí, né? Esse negocinho aí bonito aí, tá? Como é que se lê? Geralmente a gente fala limite de uma função de x tendendo a 2, né? Aí vai dar igual a 5. E ele quer saber qual o significado disso daí, tá? Então vamos lá, eu fiz um esboço aqui e para poder justamente explicar para vocês o que acontece no limite. Eu desenhei uma função aqui qualquer, tá? Porque não falou qual é esse f de x, a gente não sabe, então você pode desenhar qualquer coisa aqui, tá? Então isso aí não importa. O que importa é que esse ponto aqui, ele tem que estar aberto, tá? Lembre-se lá que aquele negócio de aberto, né, quando a gente tem um intervalo A, B, por exemplo, se aqui estiver fechado, ele está incluindo. Se estiver aberto, né, ele está excluindo. Nesse caso aqui, a gente está excluindo esse ponto aqui. Por quê? Porque a questão, nós vamos ver mais para frente, que ela não está determinada quando o f de x é igual a 5. Tá? Então eu não posso incluir esse ponto. A questão não falou que eu posso incluir. Então eu já deixei aqui aberto, porque eu não sei se vai estar incluído esse ponto. Tá? E acontece, a ideia do limite, né, quando a gente vai traça a função e tal, o limite a gente vai ver as proximidades, tá? Então deixa eu botar até uma caneta aqui diferente. Ó, a gente vai ver as proximidades, tá? Eu não sei porque não está desenhando, deixa eu botar só comento aqui, ó. Então a gente vai ver as proximidades, certo? Ou seja, nesse intervalo aqui, quanto é, né, vamos dizer assim, quanto é o intervalo entre a imagem, tá? Então, o intervalo no x, né, no caso aqui, esse intervalo, que é justamente esse carinha aqui, ó, x tendendo a 2, ele quer saber quanto vai ficar as proximidades da imagem, né, que é o y, tá? Então, é isso que acontece justamente no limite. O limite, ele vai ver as proximidades, tá? Tanto daqui do domínio, tá? Do x, e a imagem que é aqui no y, tá? E quer saber quanto vai ser esse intervalo. E quanto mais a gente for aproximando desse valor 2 aqui, ele quer saber o quanto vai tender, para onde vai tender isso, certo? Ou seja, o limite é isso daí, tá? Então quer dizer que o meu f de x é igual a, quando o x, desculpa, eu escrevi errado aqui, quando meu x é igual a 2, quer dizer que minha função é igual a 5? Não, tá? Toma cuidado com isso daí. Não quer dizer que quando meu x é igual a exatamente 2, quer dizer que é 5. Não, tá? Quer dizer, isso aí, como eu falei, ele está tendendo a 5, certo? Ou seja, ele está se aproximando do 5. E não quer dizer que quando o x for igual a 2, quer dizer que a função vai ser igual a 5. Porque pode ser que a função não esteja definida naquele ponto. Então a gente não pode considerar que realmente vai ser igual a 5. E aí a próxima pergunta que ele vai fazer aqui, nessa questão, ele vai falar o seguinte: é possível que a equação anterior seja verdadeira, mas que f de 2 é igual a 3? Aí está perguntando, o f de 2 pode ser igual a 3? E a resposta é sim, tá? Ele pode ser. Por quê? Porque como eu acabei de falar para vocês, o f de 2, né, a gente não sabe o quanto ele está definido, ou seja, ele não sabe se esse ponto aqui no caso, se ele realmente vai dar 5, tá? Ou seja, a gente não sabe se ele vai dar 5, ele pode estar dando 3,
tá? Então a gente está vendo, como eu falei, é sempre as proximidades, ou seja, a gente está vendo coisas próximas ali, como se estivesse dando um zoom nesse carinha aqui, tá? Então é basicamente essa a ideia dessa representação aí matemática, tá? Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.